Oi, este é o vídeo do 25º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto A Carta da Corcunda para o Serralheiro, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, também edição 2020. Senhor Antônio, o senhor nunca há de ver esta carta, nem eu hei de ver segunda vez, porque estou tuberculosa. Mas eu quero escrever-lhe, ainda que o senhor não saiba, porque se não escrevo, abafo. Assim começa a Carta da Corcunda para o Serralheiro, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história, obviamente, desta mulher, moçoila para falar a verdade, 19 anos de idade e pobre, corcunda e ainda por cima tuberculosa. Ou seja, ela está no estado lastimável, ela sabe que tem pouco tempo de vida e ela se dedica então a esses poucos momentos a fazer algo que ela precisa urgentemente, que é declarar amor a este serralheiro. Pois é, e claro, através de uma carta, porque obviamente ela não tem como se aproximar dele e realmente fazer uma espécie de declaração amorosa. Espécie não, né? É completamente uma declaração amorosa, ainda que ela pense que talvez não mereça isso. É exatamente o que temos nessa pequena história de Fernando Pessoa. E simplesmente posso dizer que é muito interessante. Por isso eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Preciso dizer uma coisa para vocês. Repetidas vezes, nos últimos vídeos, eu ficava sempre falando, aliás, em vídeos anteriores, por exemplo, no dia anterior que eu falava, amanhã temos mais um conto aqui da coletânea de Fernando Pessoa. E sempre eu dizia que eu estou um pouco decepcionado com este livro, porque tem muitos contos, pequenas histórias, pequenas narrativas, que às vezes são longas, que não estão me agradando. E eu fiz isso várias vezes nas últimas semanas. Mas na verdade, vamos combinar, este vídeo aqui é o 15º conto aqui da coletânea. Ainda tem mais, mas na verdade, há 6 semanas eu estou gostando das histórias aqui, mas essa grande impressão que eu tenho para com essa coletânea de não estar gostando meio que contamina. Eu estou esquecendo que as últimas histórias que eu li aqui do livro, de fato, eu gostei. As últimas 6 histórias, a menor nota foi 3, as outras foram 4, 4,5, 5. Pois é, na verdade, o ritmo atual do livro eu estou gostando bastante, porque fugiu muito daquela coisa filosófica, cansativa e com aqueles contos um pouco mais extensos. Essas pequenas histórias de agora são quase perfeitas, porque é isso, na verdade, que a gente deseja, principalmente de contos, né? Uma história breve, que chegue logo ao seu ponto, desenvolva o seu motivo principal e entregue um final satisfatório. Não precisa necessariamente ser uma grande de uma reviravolta. Às vezes, só precisa confirmar o que já havia dito antes em todos os parágrafos anteriores. Às vezes, realmente não precisa nada demais. Precisa ser apenas convincente. E os últimos textos aqui do Fernando Pessoa estão passando por aí. Essa história aqui realmente eu considero muito boa, daquelas que na primeira leitura você não precisa pensar duas vezes, será que eu gostei ou não gostei? Não, você já gosta logo de cara, pelo menos claro, por meu gosto. Pode ser que muita gente lê essa carta aqui da Corcunda para o Serralheiro e comece a reclamar um pouco, porque vamos combinar, né? O próprio título da história é um baita de um spoiler. É isso que o texto é. É uma carta, literalmente, para um homem, que a profissão dele é um serralheiro. Claro, a gente já fica sabendo o nome dele, que é Antônio, logo de cara, porque é interessado, obviamente, a ele. Quer dizer, interessado, mas nunca será enviada esse texto. Com certeza. E, claro, o nome da protagonista aqui da história, a tal moça Corcunda, a gente só fica sabendo, obviamente, quando ela fecha a carta e assina o que ela acabou de escrever e nunca vai enviar. Mas é aquela coisa, né? A gente pode ficar pensando, né? Tá, é um belo de um spoiler, mas não tem problema, porque justamente é do tipo do conto que tem um motivo claro e absoluto que não precisa ser explicado. Aquilo já basta a leitura. E vamos combinar, né? Eu pessoalmente gosto bastante do título aqui dessa história. A Carta da Corcunda para o Serralheiro. Tem uma sonoridade bastante interessante. E só de ver esse texto, essa frase, eu já fiquei empolgado em ler o conto, com certeza. Já estava confiante, talvez tenhamos uma boa história. Como disse, é uma carta, é um título spoiler, mas ao mesmo tempo sou um pouco também poético, quase umas veias assim
de poesia aqui nos textos de prosa desse grande poeta português. E uma coisa também que a gente não pode esquecer aqui dentro desse título é o jogo de palavras que está acontecendo. A mocinha da vez tem uma corcunda parece que bastante acentuada. Qualquer um que olha para ela percebe que ela é corcunda, mesmo olhando de frente, mas ela diz que é uma corcunda que salta o vestido, ou seja, é bastante aparente. Mas o que importa, o que eu quero dizer, o jogo de palavras que está aqui no texto, no título da história, né? Que ela tem uma corcunda, ou seja, ela tem uma certa saliência. E ela endereça a carta a um serralheiro, ou seja, serra, a primeira parte, né, que dá uma impressão de uma protuberância. E ao mesmo tempo, né, a profissão desse homem, serrar, ele corta as coisas, as madeiras, os troncos de árvores, o que ela tem nas costas, né? Exatamente isso, né? É um ramo que se desenvolveu onde não devia, literalmente. Ele é a solução para ela, física e também espiritual. Olha que coisa interessante, uma boa sacada, apenas, claro, com um jogo de palavras. No texto em si, isso não é explicado. O narrador da história, quer dizer, ela é a narradora da história, né? Ela não faz uso disso, dessa informação. A gente que depois começa a pensar, puxa, olha só que interessante esta pequeno detalhe colocado pelo autor, aí sim, o dedo do autor do texto, apenas no título do conto, porque é uma carta pessoal, obviamente, né? Então a gente só tem a visão desta mocinha. 19 anos, eu já falei, né? Ou seja, aqueles sonhos que nunca serão realizados. Na verdade, ela já adianta pra gente, depois de um certo momento no texto, que ela nasceu assim, com a corcunda, e ela sempre achou que ela nunca ia viver muito, né? E ela acha que viveu bastante com esses 19 anos já passados, ou seja, ela sofreu durante muito tempo. E agora que ela está tuberculosa, claro, tem poucos dias de vida, com certeza isso talvez seja um alívio, mas aí que está a parte boa do texto também. Quando ela discute a situação que ela está, a comparação que ela tem para com as outras pessoas, principalmente outras mulheres, é curioso como a gente percebe que essa vida que está se findando, na verdade, é tão grande, tão gigantesca, um texto bastante atraente. Claro, um dos motes principais do que ela conta para o tal serralheiro, na sua tal declaração de amor, né, é que ela percebe que ele tem uma amante ali por perto. Mas em si, o ciúme, ela não se permite a isso. Ela sabe, né, que o pretendente, entre aspas, dela, né, o seu grande amor, né, o seu amor platônico, né, tem outra. Mas o que ela pode fazer, né? Não tem saída. Ela é uma pessoa que nunca alguém olha para ela. Aliás, falando em olhar, né, claro que ele está percebendo que é um amor platônico, obviamente, você está declarando para ele um amor que ele nem sabe que ela existe. Na verdade, ele sabe, e inclusive é uma passagem bem interessante, quando os dois se conhecem um pouco. Também outro momento que parece até banal, mas descrito aqui por ela, vamos combinar, né? Aqui nós não temos os toques estilísticos de um autor, de um Fernando Pessoa. Nós temos a escrita de uma mocinha de 19 anos que não sabe nada da vida. Claro que o autor ele tem que se limitar um pouco, mas mesmo assim esbanja poesia esta personagem aqui, mesmo vivendo tão pouco. Aliás, ela viveu bastante no Neder dela, mas mesmo assim ela compreende a vida bastante, ela tem maturidade para escrever até um texto bonito. Texto de despedida da própria vida e uma grande declaração de amor para esse homem que sempre está de passagem ali na janela da sua casa. Aliás, a janela também já é motivo interessante em alguns detalhes que ela fala aqui da sua vida, da sua situação de corcunda, e ela tem outras coisinhas também a mais, viu? Ela não tem só a corcunda que atrapalha a vida dela, como também, claro, a tuberculose que vai findar a vida dela. Ela tem uns outros probleminhas também, mas tem uma certa graça também quando ela começa a contar todos os defeitinhos que ela tem no corpo, mas também o que vale é que sempre, ao mesmo tempo, a gente percebe que a alma dela é muito maior, muito mais evoluída, grande, ampla e principalmente muito madura, ou seja, uma grande personagem. E vale dizer também uma coisa que eu tinha notado já em dois contos anteriores, de 2 semanas atrás, 2 semanas não, 10 dias, né, já estamos fazendo aqui o Contos do Meio-Dia, um atrás do outro aqui, não é semanalmente.
Mas enfim, eu havia percebido que o Fernando Pessoa não costuma trabalhar com personagens femininas. Isso aconteceu lá no conto Maridos, que é muito bom, vou deixar o link aqui em cima, que também foi um texto que eu gostei bastante. Uma visão bem feminina. Lá também era uma declaração em primeira pessoa a respeito do que acontecia na história daquela vez, como é também aqui. Embora aqui seja uma carta, lá era uma declaração pessoal perante um juiz. Dá uma olhada lá no link que é um texto também bastante interessante. Mas enfim, nessas duas oportunidades temos a presença da figura feminina muito forte, aliás, com completo destaque, obviamente. Não dá para duvidar do protagonismo delas em ambas histórias. Ou seja, Fernando Pessoa usa pouco as figuras femininas, mas quando usa também, acaba acertando muito. Enfim, é um texto que é simples, muito simples, como eu disse, totalmente spoileado no seu próprio título, mas cada qual vai achar seu interesse em se identificar aqui com essa mocinha da vez. Uma história completamente romântica, não há dúvida disso, mas tem uns pitacos sociais, sim, é verdade, ali no texto. E o melhor de tudo, não tem filosofia. Ou tem, né? Porque na verdade, quando o ser humano ele se pega em se tentar se descobrir o que ele viveu, o que ele pode viver, bom, no caso dela, ela sabe que não vai viver mais, essas pequenas divagações, claro, isso também é pura filosofia, só que, claro, ao mesmo tempo, não é entediante, o que é muito diferente realmente do que aconteceu nos contos anteriores, onde eram textos quase filosóficos, aquelas coisas chatas, insuportáveis. É possível fazer filosofia de uma maneira muito mais agradável, atraente, que você faz, e muitos leitores podem nem perceber que você está filosofando sobre um assunto, sobre a existência humana, que é o melhor tema, claro, da filosofia. Aí sim, claro que esses textos ficam ótimos. Enfim, acho que não tem muito mais o que dizer a respeito desse texto aqui do autor português, porque na verdade cada qual precisa ter a sua experiência para com ele, curtir cada detalhe da narração dessa mocinha apaixonada por um serralheiro. Não vou dizer o nome dela, acho que é interessante você descobrir quem é esta redatora desta carta, porque é o que a gente faz na verdade quando a gente lê esse texto, a gente passa a descobrir quando ela fala do seu amor para com o senhor Antônio, na verdade a gente está entendendo ela, compreendendo cada vez mais esta personagem. Então, se eu digo o nome dela, eu acabo definindo o que ela exatamente é. Então é melhor ficar sem passar essa informação para você. Vocês vão ler o texto, apenas 4 páginas, passa rápido, e quando você chega ao final, esse nome é tudo isso que eu acabei de ler. É bem bacana também descobrir o nome dela ao final. Não é nenhum nome esquisito, diferente não. É um nome bem tradicional lá dos portugueses, com certeza. Enfim, para a Carta da Corcunda para o Serralheiro, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo 5 asteriscos. Sensacional esse texto. E bom, amanhã vamos para uma coletânea que estreou recentemente aqui dentro do projeto Conto do Meio Dia, que é esta daqui, A Casinha de Boneca Mal Assombradas e Outras Histórias Inexplicáveis. Sim, uma coletânea de contos e histórias arrepiantes, assombrosas, feita por diversos autores. A próxima será do escritor francês Émile Zola. Com certeza algo bastante interessante, uma história um pouquinho mais extensa, mas vamos ver como é que ela se sai amanhã. Então, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia edição 2020, que está dentro do Veda também edição 2020. E tchau!